Muito bem, gente, vamos começar o programa de hoje então falando de um áudio que vazou do ministro Augusto Nardes, como a Paulinha bem colocou. O ministro do Tribunal de Contas da União teria enviado para um grupo de WhatsApp um áudio que acabou divulgado e teve uma repercussão bem negativa. Ele tentou explicar as mensagens onde insinua uma insatisfação de militares com o atual momento político do país. Mas depois disso, o ministro pediu afastamento por motivos médicos. Você vai conferir todos os detalhes dessa história na reportagem da Yasmin Costa. Pois é, depois de toda essa repercussão negativa sobre os áudios, o ministro Augusto Nardes, ele protocolou um pedido de licença médica junto ao Tribunal de Contas da União. Só que horas antes ele divulgou uma nota para tentar explicar esse conteúdo, esse áudio que foi vazado. Nessa nota, Nardes afirma que lamenta profundamente a interpretação que foi dada sobre um áudio despretensioso, gravado apressadamente e dirigido a um grupo de amigos, e completa essa nota dizendo: para que não pairem dúvidas, esclarece que repudia peremptoriamente manifestações de natureza antidemocrática e golpistas e reitera a sua defesa da legalidade e das instituições republicanas. Esse áudio foi enviado pelo ministro a um grupo de amigos ligados ao agronegócio. Na conversa, Nardes afirmou que não poderia dar muitas informações, mas que as pessoas poderiam esperar que nos próximos dias muitas coisas iriam acontecer. Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo uma semana ou duas, ou talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Os próximos dias serão nebulosos e o que vai acontecer de desdobramento não se sabe, mas certamente teremos desdobramentos muito fortes nos próximos dias. E olha, o senador Randolfo Rodrigues protocolou uma ação no TCU solicitando o afastamento do ministro Augusto Nardes, e o parlamentar também pede que sejam apuradas as condutas de possíveis envolvidos no apoio dessas manifestações que ocorrem em todo o país. Randolph também apresentou um requerimento ao Senado Federal solicitando a convocação imediata de Nardes para depoimento em comissões como a Comissão de Direitos Humanos e também a Comissão de Transparência. De Brasília, Yasmin Costa. Muito bem, gente, vamos repercutir essas falas, esses áudios, né, Paulinha, do ministro Augusto Nardes, que estão ecoando no WhatsApp, certo, meu querido Caio? Bom dia. Bom dia, audiência. Viralizou, né? Foi um áudio que ele mandou, segundo ele disse, em um grupo de amigos, e algum desses amigos espalhou esse áudio. Vazou! O áudio vazou! É isso aí, a hashtag de hoje, ó. Algum desses amigos vazou o áudio e o áudio ganhou essa repercussão nacional seríssima ao ponto de chegar a ser solicitado o afastamento dele. Para quem não sabe o que é um ministro do TCU ele julga as contas públicas de uma administração pública. Então, ao final de um mandato, por exemplo, do presidente, do governador, do prefeito, ele precisa ter as suas contas aprovadas ou responderá, inclusive, por improbidade administrativa. Então, esse cargo é um cargo muito politizado. É um cargo que este ministro ele tem contato muito forte, muito direto com gestores públicos. E quando uma pessoa nessa posição acaba enviando um áudio neste teor, esse áudio sugere que ele tem informações preciosas, informações privilegiadas, exclusivas, que ser amigão ninguém dele, tem. Né? Exato, então é um áudio que tem um peso muito forte para esse momento da sociedade que a gente está atravessando, onde as pessoas de fato estão em frente, inclusive, aos quartéis, né, pedindo pelo Exército a restauração da ordem pública, e um áudio desse acaba ganhando uma força muito grande. Agora, interessante foi o Randolph, né, ao final de seu mandato, já que finaliza agora, ele não teve reeleição, ao final de seu mandato, pedindo o afastamento desse ministro no TCU,
Então vamos aguardar qual vai ser a posição do TCU. Ele agora pediu o afastamento médico, né? Não sabemos se essa é uma técnica, né? Porque um áudio desse realmente, no momento de estado policialesco que a gente vive, é um áudio muito sério e pode comprometê-lo diretamente com a Suprema Corte. Então ele pediu esse afastamento, acho que é mais no sentido de autoproteção, para ele não ficar tão exposto, né? E vai esperar a coisa apaziguar. Agora, só os dias vão poder nos dizer se o que ele fez foi uma criação de uma fanfic, né? Ou se realmente ele tem alguma informação privilegiada, né? Vamos acompanhar para saber o que vai acontecer. Muito bem. Zoe Martinez já está conectada com a gente, Fê? Por favor. Oi, Zoe, bom dia, tudo bem? Como é que estão as coisas? Eu quero um pouco da tua avaliação aí dessa repercussão desse áudio. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, nossa audiência. Nossa saudade de vocês aí presencial, gente. Do calor humano de vocês. Bom, Paulo, eu não vejo tanto problema, não vejo uma problemática e uma problematização nesse áudio. Eu vejo uma pessoa, sim, que ocupa um cargo importante, um cargo público, mas que estava numa conversa de WhatsApp falando que estava sabendo que ia acontecer alguma coisa. Mas na situação que o país está atravessando hoje, com tudo o que está acontecendo, esses boatos surgem mesmo. Eu tenho recebido mensagens de pessoas falando, porque vai acontecer alguma coisa. E eu comento, eu repasso para outros amigos e falo, gente, pelo que estão falando, vai acontecer alguma coisa. Mas não é que a gente está afirmando, não foi o que ele fez de afirmar que vai acontecer. Falou que estava sabendo, né? Mas não sabemos por quê, pode ser qualquer pessoa que tenha mandado um WhatsApp para ele falando isso, que vai acontecer alguma coisa. O povo brasileiro está com esse sentimento assim, será que vai acontecer? Será que não? É muita especulação, não tem nada muito esclarecido se vai de fato acontecer alguma coisa. Então eu não entendo esse áudio como uma afirmação de que vai acontecer, apenas de que ficou sabendo o que pode acontecer. Só que infelizmente, hoje no país, a gente não pode opinar. A gente não pode falar que ouviu falar, porque qualquer coisa se torna crime, qualquer coisa vira alvo aí de queixa-crime e você pode ser punido, você pode perder teu cargo, você pode ir parar na prisão por conversas de WhatsApp, que nada de demais tem, apenas uma pessoa conversando com outra e falando, olha, estamos vivendo uma situação tensa no Brasil e falaram que pode acontecer alguma coisa de fato. Então não vejo nenhum problema, eu não vejo um crime concreto por parte aí do Augusto. Materialização de crime, isso não tem, mas o estado policialesco que a gente vive, onde empresários já foram punidos por uma conversa de grupo de WhatsApp, eu acho que a gente pode sim esperar que algo de alguma punição, alguma represália venha por aí, porque a nossa realidade se impõe acima, inclusive, da nossa Constituição. Agora, esse negócio de o grupo de WhatsApp é curioso, né? Porque eu conversei com alguns amigos nesse final de semana, que eles inclusive participam de alguns desses grupos e tal. E esses grupos de WhatsApp também, eles são um pouco municiados com alguns fatos que chamem a atenção. Então, por exemplo, se a gente pegar um resgate histórico, vamos lá, desde que terminou a eleição do segundo turno, o que veio? Relatório das urnas eletrônicas. Vai vir o relatório. Não, é tudo agora, meu Deus. Agora tem a reunião do general, vai vir o general. Agora o ministro do TCU. Cara, nesses grupos de WhatsApp, teve uma amiga minha que falou assim pra mim, Paulo, aquele ali que tá aparecendo na televisão não é o Lula. Não era. Estão dizendo que é um sósia. Meu Deus. Acontece muito em grupos de WhatsApp, gente. Eu recebi não é o Lula. Eu recebi um assim, no domingo, assim, tipo, chegou o resultado das eleições. Você fala de um negócio desse. Na hora que saiu o resultado das eleições, eu recebi uma mensagem dizendo: agora os 54 generais já estão reunidos. Eu falei, gente, mas eu nem sei se tem 54 generais. Mas, gente, eu acho que grupos de WhatsApp tem muita coisa, Paulo, mas aí eu discordo um pouco da Zoe. Concordo, ele tá num grupo privado, num grupo de WhatsApp, mas
que nem assim, recebi uma mensagem do Bolsonaro, ele é meu amigo, tá no grupo de WhatsApp. Gente, mas ele é o presidente. Se ele falar um negócio, acho que tem um outro peso, como o Caio trouxe. Ele ocupa uma posição ali de estreitamento de laços com pessoas que exercem cargos públicos. E se ele diz que ele tem esse tipo de informação, se ele diz ali, olha, é questão de horas, dias, no máximo uma semana, 2, talvez menos, para que um desenlace bastante forte na nação ocorra, eu acho que isso tem um peso diferente de um zap que você fala, estão dizendo, a Laurinha tá dizendo, a Carlinha mandou, entendeu? Eu acho que tem um peso diferente. Paulinha, na situação que a gente está, né, o cenário político brasileiro está muito incerto, assim. Não tem como ninguém afirmar se vai acontecer alguma coisa de fato. Os únicos que podem falar se vai acontecer são os generais, aqueles que estão lá naquela posição. E pelo que eu escuto falar aqui, não tem nada, eles não se pronunciaram, eles estão bem quietos. Então, quem fala que vai acontecer alguma coisa é por mera especulação. Porque aqui em Brasília, muitas pessoas falam, sim, vai acontecer, mas não tem nenhuma confirmação de quem pode fazer acontecer, entende? Então, não passa de mera especulação. Eu entendo que a gente compreenda como mera especulação, mas uma coisa é a Laura, a Gabriela, o João especular. A outra coisa é alguém que ocupa um cargo como esse. Tanto tem problema que ele fez uma nota, né, em que ele teve que se colocar ali. E ficou doente. De uma questão de interpretação. Acabou vazando agora. Então, assim, mas tem algum peso. Há uma pressão, claro. Público. Mas eu veria problema se ele viesse a público afirmar uma coisa como essa. Mas eu não vejo problema em ele conversar com alguém por WhatsApp, numa conversa informal, entende? Todo mundo tem direito à sua privacidade, a conversar com seus amigos próximos de WhatsApp sobre especulações, entende? O problema seria se ele, ocupando o cargo que ele ocupa tão importante, viesse a público, né? Ou soltasse uma nota afirmando ou falando sobre o que ele estava sobre as mensagens sobre as coisas que ele estava falando nessas mensagens, entende? Nesse caso eu apoio a Zoe no sentido de é uma mensagem privada para um grupo privado. Sim, ele tem uma posição, não dá para negar que a opinião dele, quando vazada, é uma opinião muito forte, mas o áudio ele foi enviado em um grupo privado. E isso já aconteceu, inclusive, comigo. Me pediram opinião sobre um determinado assunto público, eu estava dirigindo, mandei em áudio, a pessoa replicou o áudio para outras pessoas, o negócio viralizou e foi como se eu estivesse dando um parecer sobre determinado assunto. Não eu estava dando uma opinião para ali pessoas que eu julgava que seriam amigos. Só que qual é o problema? Eles pegam um áudio desse, como que começa a espalhar a coisa? Pega um áudio de um grupo e fala, vou mandar no grupo da minha família. Aí mandou só para a família, só que aquele da família achou interessante, falou, deixa eu mandar no dos meus amigos. Aí o dos amigos começou e assim viraliza o negócio. Então eu nem acredito que esse áudio tenha sido vazado de uma maneira tão proposital de quem começou para prejudicar, inclusive ele. Não, ele viu uma certa autoridade na fala dele, porque ocupa um cargo importantíssimo na sociedade, julga contas de político, né? E no Brasil, um estado historicamente de regimes cleptocratas, onde as pessoas praticam corrupção, esse é um ministro que tem uma posição tão importante quanto o ministro do STF. As pessoas não dão o valor que esse ministro tem, mas ele julga contas milionárias, bilionárias, talvez trilionárias, não sei dizer. Qual é o problema também? O problema, eu acho que a gente está passando uma fase onde as pessoas estão com a síndrome do jornalista, entendeu? Todo mundo acha que todo mundo pode enviar notícia de tudo que é lugar, entendeu? Só que existe um critério nessas questões. Eu acho que essa ânsia de querer tentar salvar o Brasil ou tentar fazer alguma coisa, infelizmente, eu também gostaria de mudar muita coisa, mas eu não posso. Agora, eu também vejo por um outro lado que quando você não quer que alguma coisa vaze, você também não manda num grupo público, entendeu? Num grupo popular, né? Porque por mais que você conheça as pessoas que estão ali, você vai mandar para quem é de direito e não simplesmente colocar num grupo que você sabe que a chance de vazar é de mais de 90%. Existe, sempre existe. Mas até nesse contexto mais inocente mesmo. Mas também tem o outro lado que a Zoe trouxe, que eu achei interessante também, que é aquela coisa, não teve a intenção, por isso que talvez da forma mais inocente deixou vazar.